Sou Thalita Ferreira, CEO e fundadora da Legis Consultoria, e estou aqui hoje com a Tereza Monteiro, da IPG Health, para falar sobre o mercado de doenças raras. Tereza, como é que você enxerga esse mercado de doenças raras? Mas antes, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco quem é a Tereza, para que todos aqui que estão nos ouvindo. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Thalita, pelo convite. Eu trabalho na IPG Health, eu sou BU de Specialty Care e também Head da Yuzu Yellow, que é a nossa empresa que gerencia jornadas de pacientes. Nós vamos falar aqui hoje, então, de doenças raras e mais ainda sobre a jornada de paciente, para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento e também às informações desse mercado que só vem a crescer no nosso país. Tereza, a gente sabe que no nosso país tem muitas empresas, tanto nacionais quanto multinacionais, que estão aí constantemente trabalhando para que mais medicamentos estejam disponíveis no mercado brasileiro. E quando a gente fala de doenças raras, tem um desafio. O desafio não é só, né, na questão de tratamento, mas também do desenvolvimento dessas drogas. E hoje eu queria entender um pouquinho aí, né, como vocês na IPG Health estão atuando nesse mercado, como que poderia, e na sua visão como especialista, para que as empresas consigam aí expandir ainda mais o acesso desses medicamentos à população brasileira. Na verdade, os desafios são imensos, né? E eles começam na área regulatória, e eu acho que a gente tem alguns facilitadores, né? E eles começam aí com algumas regulamentações que a gente tem aí desde o início de 2017. A gente teve algumas regulamentações da própria Anvisa, que visaram facilitar e trazer alguns avanços nesse sentido. Então, a gente tem aí, com relação a isso, regulamentações que nos ajudam a avançar no sentido de trazer facilitadores para registro, para submissão de dossiês. Então, a gente orientar os nossos clientes nesse sentido de como é que são esses novos caminhos, como é que são essas submissões e quais são esses caminhos que facilitam essas submissões, esses são caminhos importantes, né? Então, essa orientação, essa facilitação, essa orientação no sentido de como é que a gente orienta com relação a essa nova legislação é importante. Então, esse é um dos caminhos que nos compete nesse momento. E a gente tem, né, regulamentações distintas para a questão quando a gente fala de doenças raras, porque não é a mesma via ali da aprovação da Anvisa, né? A gente tem a RDC 205 de 2017, a 204 também do mesmo ano, que faz a regulamentação das estratégias para doenças raras. E aí, né, vendo aí que desde 2017 muita coisa mudou. A gente aí passa aí para mais de quase cinco, estamos aí mais de 7 anos, né? Na verdade, estabelecendo a partir de 2017, que a gente já hoje está em 2024. Então, como você verifica que teve uma evolução da área da saúde, teve também uma evolução das empresas em relação a esse mercado, e quais são os critérios que você vê que é importante nessas regulamentações que possibilitaram agilizar o registro e aprovação pela agência reguladora Anvisa? Bom, primeiro que essas regulamentações, primeiro, elas enquadram isso, essas submissões, numa categoria prioritária, né? Definem o que é uma doença rara. Então, assim, só isso já é um avanço. Depois disso, elas criam procedimentos diferenciados para essa submissão e para a concessão desse registro, né? Então, tudo isso são fatores que diferenciam essas submissões, né? E esses dossiês de submissão. Tudo isso são processos facilitadores, de maneira que eles encurtam esses prazos, eles facilitam esses procedimentos, criam procedimentos onde essa submissão é feita de maneira mais célere, de maneira mais facilitada. Então, tudo isso facilita, encurta caminhos e faz com que essas medicações cheguem de maneira mais rápida e mais fácil para a população, com que esse registro seja feito de uma maneira mais rápida e mais célere. Então, isso ajuda. Deste prazo, desde 2017 até agora, mais de 90 submissões foram
feitas e esses medicamentos foram registrados. Então, isso é um avanço. Sim, com certeza. É um avanço que, permite, né, ao acesso. Hoje a gente tem 13 milhões de brasileiros que sofrem com doenças raras e que a gente ainda tem acesso. Se a gente for balancear, são 13 milhões para 7 milhões de doenças raras que têm, a questão das descobertas, né, de tratamento e as possibilidades. Então a gente vê que tem uma questão que, quando você consegue agilizar a aprovação desses registros pela agência reguladora, a gente consegue colocar o produto mais rápido no mercado. E é isso que traz o regulatório estratégico, né? Sempre você ter É, esse olhar por meio das entrelinhas da legislação, facilitar para que as empresas possam ter a sua aprovação, cumprindo todos os critérios de eficácia, segurança e qualidade que são necessários para todos os produtos na área da saúde, mas também facilitar para que esse produto tenha a sua aprovação mais rápida, porque tem uma aprovação aí que demore mais de 12, 18 meses, é, impacta no tratamento dessas pessoas que estão aí passando, né, muito tempo por um processo não só psicológico, mas físico também. exatamente. E até por ser rara essa patologia, ela não poderia seguir o mesmo rito das Não, outras patologias. Então, mesmo porque você não tem o mesmo N de pacientes, o estudo não pode obedecer às mesmas normas. Então, você não pode ter os mesmos critérios também para submissão de dossiê, para registro, etc. Então, uma série de concessões são feitas no sentido de acelerar e de você ter justamente essa droga e essa nova tecnologia aprovada no país. Então, isso foi muito sábio, né, da agência regulatória no sentido de fazer essa concessão. sim, sim, e concordo com você que é necessário e tá um avanço, né, que aí já está mais alinhado com as outras agências reguladoras mundiais, que sempre estão buscando verificar a possibilidade de ingresso de produtos novos no mercado, de atuação, mas também ter um processo mais celere ali na questão dos requisitos e nas tratativas. E aí um outro ponto que hoje a Anvisa também coloca para a questão das doenças raras, é que ela também possa ter, se ela tiver uma aprovação em outro país, também tem uma questão de análise também mais celere, porque você já fez toda a submissão, já teve toda a questão dos requisitos atendidos por agências internacionalmente reconhecidas, e isso facilita também na questão da aprovação daquele medicamento. A gente entrando nessa questão, né, da parte regulatória, que eu vejo que é um dos desafios que a gente tem aí com a questão de doenças raras, eu gostaria de verificar com você o que mais que você vê como oportunidade e que hoje as empresas ainda não estão atuando nesse mercado de doenças raras. Na verdade, eu vejo que a jornada do paciente raro como um todo, ela é muito desafiadora, né? Porque, na verdade, ela inicia com um diagnóstico. E esse diagnóstico, ele já é bastante complexo e ele pode demorar muitos anos, né? Então, ele já necessita de uma ajuda, esse paciente ele já necessita de muita ajuda desde o início dessa jornada. Então, existe muita oportunidade no sentido de um auxílio a esse diagnóstico. Então, essa jornada é extensa, longa, e ela pode ser exaustiva para esse paciente, ela impacta não só o paciente, mas os familiares também, a gente sabe disso. Então, existe oportunidade desde o início da jornada, no que tange ao diagnóstico, que muitas vezes é muito complexo e pode demorar muito tempo. Depois você tem toda essa questão de como é que você faz essa submissão e tudo mais. E depois, mesmo tendo essa aprovação, essa submissão de dossiê e aprovação junto ao órgão regulador, não necessariamente o paciente vai ter acesso ao tratamento, que muitas vezes é custoso, muitas vezes ele falta, muitas vezes ele é importado. Então, toda essa questão da jornada do paciente, que ela tem muitos pontos importantes a serem cumpridos aí, e ela não é linear, né? Ela pode passar por Sim. muitos problemas. Então, uma série de oportunidades que uma consultoria pode ajudar nesse sentido, né? Então, existem vários pontos aí a serem cumpridos, vários stakeholders aí que estão atuando, e a gente pode atuar em vários pontos para ajudar os nossos clientes nesse sentido. Então, não é uma jornada linear, não é simples, não é um caminho reto e simples,
mas existem vários pontos, e a submissão do dossiê e a aprovação junto ao órgão regulador não é o ponto final dessa jornada, né? Então, existe aí um longo caminho a ser percorrido e não necessariamente garante que o paciente vai ter acesso ao tratamento. Perfeito o que você está falando, porque a gente tem também estabelecido no nosso país a questão de aprovação do preço pela Anvisa ainda, né? Então, é como você falou, ainda tem, além de você ter toda a questão do desenvolvimento do produto, que é uma fase, aí entra a questão da pesquisa clínica, vem aí a outra etapa, o registro do produto, onde a gente hoje, a partir das legislações publicadas em 2017, a gente consegue ter esse processo mais célere. Isso é uma oportunidade regulatória? Sim. É uma estratégia que as empresas podem adotar? Com certeza. Mas ainda vem, a partir da aprovação, ainda a questão desse caminho que tem que ser feito com o paciente, para que ele consiga realmente ter acesso ao medicamento. E aí, quando a gente fala de acesso, inclui a questão de preço, inclui Sem também dúvida. outro aspecto, que tá já nos programas governamentais, né? Então, já ter sido aceito também pelo Ministério da Saúde, para que possa, né, esse paciente ter acesso ali e adquirir aquele medicamento, não pela via privada, mas pela via pública, e aí isso, né, viabiliza também a questão do seu tratamento, porque são medicamentos de alto custo, não são medicamentos, né, como a maioria dos sintéticos que consegue adquirir por meio de uma farmácia, que tem ali a disponibilidade em alta escala. Então, é uma coisa muito importante a ser destacada nesse processo, sim, do paciente, e principalmente nesse trabalho que vocês na IPG Health fazem, que é fazer esse trabalho de conexão da empresa com o paciente, para que faça a entrega 100% do mercado com o produto que é necessário para aquele tratamento adequado. Exatamente. Aí dentro disso você tem inúmeras estratégias para que você também consiga ajudar durante toda a jornada do paciente, para que ele também consiga o acesso ao tratamento. E aí existem inúmeras estratégias nesse sentido, mas é o que eu digo, não garante, né? Você não tem como garantir o acesso, porque, como você disse, são drogas de alto custo. E o que faz sentido também, né? E aí, a gente falando mais desses pontos, né, que tem de desafios a serem enfrentados no nosso país, a gente também, eu queria destacar, né, a questão da escassez que hoje a gente tem desses medicamentos. E como você enxerga que poderia ser ampliado o acesso para tratamento dessas doenças raras? Essas questões também são bastante complexas, porque nem sempre os medicamentos estão disponíveis no país, muitas vezes eles são importados, né? E existem questões legais a serem cumpridas, né? Existem documentações a serem apresentadas, e a gente sabe que nem sempre esses requisitos são cumpridos. Então, são etapas que têm que ser cumpridas, e nem sempre elas são cumpridas. E o órgão regulador, ele existe justamente para garantir a segurança do tratamento desse paciente. Então, a gente não pode deixar de cumprir essas etapas, né, Thalita? Então, que isso fique claro, né? É importante que o paciente saiba disso e entenda também o papel do órgão regulador nesse sentido, Com né? certeza. Então, às vezes a gente vê manchetes nos jornais dizendo que o medicamento não está chegando e que a Anvisa, etc. Então, é importante ressaltar aqui o papel do órgão regulador, né? Que é esse: garantir que o medicamento chegue até o paciente, mas também garantir a segurança disso, né? Sim. Que esse medicamento é um medicamento, sim, referência, que ele não é uma cópia, que ele tem estudos, enfim. Então, ela exige algumas documentações, e que essas documentações sejam apresentadas. Então, às vezes a gente vê manchetes sensacionalistas que não trazem realmente toda a verdade acerca de fatos. Então, é importante ressaltar isso. De qualquer maneira, a gente sabe que nem sempre todas as medicações estão no país, né? Nem sempre já foram aprovadas, e a gente sabe que muitas vezes o paciente precisa daquela medicação, e também que a doença pode evoluir, e ela é progressiva na maioria das vezes, né? Então você fica naquela situação que você
quer ter acesso à medicação, a família ali, né, lutando para conseguir, etc., é sempre muito complexo, né? É sempre uma situação muito complexa. Então, o que eu digo, sempre a melhor maneira da gente avançar nesse sentido é ter regulamentação clara, é cumprir os requisitos, cumprir os prazos, né? Mas a gente também tem que lembrar que o Brasil é um país de dimensão continental, né? Não é fácil você administrar tudo isso dentro dessa cadeia, a cadeia logística é muito complexa aqui dentro, então assim, não é fácil, não é uma solução simples, e a gente não tem uma receita de bolo que sirva para todo mundo, para todas as regiões, enfim. Mas eu acho que sempre a melhor maneira da gente tratar o assunto é buscar regulamentação, é buscar se antever aos problemas, né? E sempre trazer todos os atores para conversar e para negociar com antecipação, para tentar trazer a solução de maneira mais célere para o paciente. Esse é sempre o melhor caminho. Sim, é conectar todos os stakeholders para poder conseguir ter acesso àquele medicamento que está sendo buscado ali para aquele tratamento. Concordo, e é necessário fazer isso. Então, não é só a resposta, não só tem que vir do agente regulador, com certeza. Ali ele está regulando, né? O próprio nome diz, regulando a questão do mercado. E o trabalho tem que ser em conjunto com as indústrias farmacêuticas, com o paciente que tem ali as informações que ele está buscando por meio do seu tratamento, a área médica também, porque tem acesso à questão de informações científicas que possibilitem para que a agência reguladora possa aprovar aquele medicamento e colocar, né, com a disponibilidade na rede pública e na rede privada. E sempre é isso que a gente está aqui fazendo, né? Também como uma consultoria, buscando as viabilidades regulatórias que possibilitem que mais pacientes tenham aí acesso a medicamentos inovadores e que o seu tratamento dê continuidade e as indústrias farmacêuticas também possibilitem as adequações regulatórias que a agência reguladora implementa. Então, é uma conexão bem importante e que tem que ser sempre um elo contínuo aí para poder desenvolver o nosso mercado para doenças raras. Sem dúvida. Não sei se você tem mais algum ponto que você queira falar, Tereza, se você acha que eu abrangi todas as perguntas, estou até que validando das perguntas, né, que as meninas passaram para você. E se Não, tem alguma outra questão que você queira abrangir, se você queira abordar aqui na nossa conversa. não, eu acho que só para finalizar, eu acho que mais uma vez agradecer o convite, reiterar o quanto é importante a informação nesse sentido, trazer à tona o quanto é impactante a questão de ter um membro com uma doença rara na família, o quanto impacta, né, na qualidade de vida, não só do indivíduo que é acometido com uma doença dessa, como de toda a família. Muitas vezes a gente tem outros membros que também são diagnosticados dentro da própria Sim. família, muitas vezes essas doenças são genéticas, então pensar nesse impacto, né, pensar que isso pode impactar todo o sistema de saúde, e pensar que a melhor maneira da gente ajudar é com informação sempre, né, e talvez para o futuro próximo, sempre pensar qual é o nosso papel nesse sentido, enquanto gestores, né, de saúde, de empresas, e eu acredito nisso, que o nosso papel é unir cada vez mais todos esses atores, todos esses stakeholders, como a gente chama, né, para o diálogo, né? Eu acho que não existe uma solução única, como já foi dito, esses tratamentos são sempre inovadores, normalmente são tratamentos de alto custo, né? Portanto, mais difíceis de chegar até todos os pacientes. Portanto, muito importante trazer esse diálogo à tona, trazer todos esses atores conversando, para que mais e mais pacientes tenham acesso aos tratamentos, para que mais claramente essas regulamentações se modernizem e facilitem o registro de novas medicações e mais pacientes tenham acesso a mais tratamentos cada vez mais e mais rapidamente. Acho que esse é nosso papel. E, com certeza é nosso papel, até eu como profissional da saúde também apoio
plenamente essa jornada, né, que aí é a jornada do paciente, como mesmo você ressaltou, que é para poder ter a entrega do produto de forma adequada e necessária para a continuidade do seu tratamento. E estou aqui, né, sempre apoiando isso, por isso que a gente está aqui nessa conversa, para que mais pessoas tenham acesso à informação de forma rápida e adequada, para que esse mercado continue a crescer e trazendo oportunidades de crescimento para todos os stakeholders, inclusive para a cadeia final, que é o paciente. Então, né, juntos aqui como empresas dessa área, estamos para poder atuar e trazer cada vez mais medicamentos inovadores e que possam aí possibilitar mais a entrada no nosso país. Agradeço mais uma vez, Tereza, né, pela oportunidade da nossa conversa e para a gente aí trazer mais ainda conhecimento para esse mercado da saúde. Perfeito, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela iniciativa. Obrigada.